17, 5, 7, 15, 7. Agora... acho que é 17, 5. Jeremias 17, verso 5. Os irmãos acharam? Amém. Jeremias 17, 5. Ó. Enquanto os irmãos vão achando, eu vou começando aqui. Jeremias 17, 5. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Era só essa passagem que eu queria ler. E aqui mais à frente, no verso 9, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É só essa parte aqui. E a pergunta que eu faço é: aonde está o nosso coração? Ou em quem está o nosso coração? Porque como o tema da lição de hoje, né? A vinda do Senhor Jesus, ou a segunda vinda. E a palavra de Deus diz que, não me recordo agora se exatamente em Mateus 24 ou Mateus 25, não me recordo. Mas que diz, né, que as virgens vão lá bater na porta e diz: Senhor, abre-nos, porque em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isso, pregamos a palavra, fizemos milagres. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque não é só sobre se denominar crente, vestir roupas de crente, né, como alguns dizem, pegar uma Bíblia e estar debaixo do braço. Só se parecer não é o mesmo que ser. Né? E a pergunta que eu faço é: onde está o nosso coração? Quem é a pessoa mais importante para nós? Porque, como foi dito através do louvor, que foi entoado pelo irmão Gerson, eu bem me recordo, fala de Jó. Né? Nós vemos que, apesar das dores, o coração dele estava fixado em Deus. Né? Mas e nós? Aonde está o nosso coração? Quem tem nos influenciado? O que passa pela nossa mente? O que está na nossa mente? Quem está na nossa mente é Cristo? Ou será que é o astro de futebol, de basquete? Será que é o ator, a atriz de novela? Se é o político? Enfim, né? O que está na nossa mente? O que passa pelos nossos pensamentos? Né? O que é mais importante para nós? É essa reflexão que o Senhor também quer nos levar através desse ensino de hoje. O que é mais importante para nós? Aonde verdadeiramente está o nosso coração? Aonde verdadeiramente está o nosso coração? E aqui no verso 14 diz: sara-me, Senhor, e sararei, salvo-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. E como diz lá também em Filipenses 4, do 6 ao 9, que fala dos pensamentos, né? Diz para a gente pensar tudo aquilo que é bom, que é edificante, se há algum louvor, nisso pensai. Então, há um campo de batalha na nossa mente. Né? A nossa mente está sendo constantemente bombardeada por tudo que nós vemos, ouvimos. É como está lá em Provérbios 20. Agora não sei se eu vou me lembrar a passagem.
mas que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Né? E é isso que o Senhor quer que a gente venha analisar. O que está no nosso coração? Aonde está o nosso coração? Quem é o protagonista do nosso coração? O restante do texto está lá em 2 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3. Os únicos livros que não falam da vida do Senhor no Novo Testamento é Filemon, 2 e 3 João. Todos os demais e todo o Antigo Testamento fala da vinda do Senhor Jesus, principalmente da segunda vinda. Né? 2 Pedro, capítulo 3, diz o seguinte. Aqui na minha Bíblia diz a vinda do Senhor, né? A epígrafe. A dos irmãos talvez varie porque devido à versão, né? Assim diz a palavra do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Na antiguidade, na época do dilúvio, o mundo se acabou com água, né? O mundo, eu digo as pessoas, aquela geração. E a palavra de Deus está nos revelando que na segunda vinda do Senhor vai ser com fogo. Verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. E vós, portanto, amados, sabendo isto, que de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza,
Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, agora, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, como nós estamos vendo, é muito fácil a gente pensar até que talvez esteja fazendo a vontade de Deus e a gente não está, né? Como eu já até falei aqui em outra ocasião, que até uma palavra dessa que a gente traz, se a gente não for orar ao Senhor e buscar, né, dizer, Senhor, hoje tem culto, hoje tem a escola bíblica, ou alguma outra, né, algum outro compromisso com o Senhor aqui na casa do Senhor, e a gente não ora ao Senhor, não pede a direção, não pede a palavra, e a gente vai na nossa cabeça, não, vou aqui ler Davi, não, vou aqui ler outra passagem. É muito sutil, né? Porque você está lendo a Bíblia, tudo bem, mas você está ali deduzindo o que você quer que seja dito, né? Outra coisa é quando a gente ora ao Senhor e pede a palavra. Senhor, qual é o direcionamento? O Senhor mostra, é assim, faz desse jeito, né? Então, e até mesmo como Davi, quando Davi consultava a Deus, era a vitória certa. Mas quando Davi não consultava a Deus, a derrota era certa. E é por isso que em tudo a gente tem que consultar o Senhor, né? E aqui na passagem que a gente acabou de ler, 2 Pedro, capítulo 3, o capítulo inteiro, diz que vão se levantar falsas doutrinas, né? E muitos querem distorcer, dizendo que não, Jesus não vai voltar. Tá vendo que não é verdade, porque já tem muito tempo, se fosse de voltar já tinha voltado, né? E doutrinas tais como essa. E é como eu estava vendo até o reverendo Hernandes Lopes dizer, que o problema dos ateus é mais uma questão moral, porque eles estão errados e querem permanecer no erro. E aí eles criam doutrinas para si, não tem inferno, não tem céu, é só isso aqui mesmo e pronto. Né? Alguns dizem, não, Deus entende, né? E não é assim que funciona, né? A palavra de Deus nos ensina que não é dessa maneira. Alguns dizem que o inferno é aqui. Mas se tivesse noção de como é o inferno, de como é terrível, estariam todos aos pés do Senhor. É muito terrível, é muito terrível. Quando eu era mais jovem, eu tive um sonho com o inferno, né? Era um lugar assim, ou pelo menos talvez uma representação do que seria o inferno, né? Eu acredito que seja bem pior do que aquilo. É como se fosse um lugar totalmente desolado, destruído, de montanha, assim, de montanhas, mas montanhas assim, acabadas, escuras, obscuras, né? E eu me lembro que tinha 3 sinos de ouro e tinha um demônio bem grande, ele batia nos 3 sinos. Né? E até mesmo para quem já viu demônios, né? Seja em sonho, seja de visão aberta. Eu não sei se eu posso dizer que eu já vi a morte, mas eu vi uma sombra negra, né? Muito parecida com aquilo que dizem ser a morte. E eu também via muito vulto quando eu era mais novo. Né? Porque justamente você está afastado da presença. Né? Então você é casa varrida, aberta, e quem chegar toma de conta. Né? Satanás, digo eu, né? Quem chegar, eu digo assim, no sentido dos demônios, né? Mas eu lembro também que quando eu sonhava, o sonho era preto e branco, toda a vida, preto e branco, preto e branco. Mas quando eu vim para a presença do Senhor, o sonho ficou colorido. Né? Ou seja, como já foi dito, não é sobre dom, é sobre a presença. Porque sem a presença... Né? Tipo assim, muitos se perdem nessa questão. Não, acho que não tem problema não, porque eu estou fazendo aquilo de errado, isso... Está tudo bem, não está faltando nada, e não é assim que funciona. Né? Muitas vezes servos fiéis podem passar grande necessidade, que nem Jó. Naquele momento ali, quando o Senhor permite toda aquela provação, ele acordou o homem mais rico, mais próspero da geração dele, e foi dormir o homem mais pobre. O pai de 10 filhos foi dormir sem os 10 filhos. Né? E estima-se que o Jó ele era um homem muito rico, porque ele tosqueava as ovelhas, há quem acredita que ele alugava os camelos, né? Então havia uma movimentação financeira muito grande, e a própria palavra de Deus diz que ele era o homem mais rico do Oriente, de metade do planeta, dá a entender que ele era o homem mais rico, né? Naquela geração. E você
acordar assim, né, próspero, abençoado, com uma família maravilhosa, e dormir com tudo destruído é algo terrível. E aí as pessoas podem dizer, não, mas está em pecado. Deus me dizia, né? Não, você está em pecado. Confessa o teu pecado e Deus vai te ouvir, não sei o que e tal. E em tese não era por causa de pecado, né? Em tese. Porque ali no final Jó queria se justificar mais do que a Deus. E aí o Senhor disse para ele, por acaso contender comigo é sabedoria? Aí Jó viu que pecou, porque muitos dizem, né? Jó não murmurou. Nos primeiros capítulos, primeiro e segundo, talvez até o terceiro, ele não murmurou. Mas depois ele fica se indagando. O que é que está acontecendo? Porque eu tenho andado reto, eu tenho buscado fazer o que é certo, o que é direito. Ou seja, estava se justificando, havia uma espécie de orgulho no coração dele. E para purificar o coração de Jó, e para poder aproximar Jó do Senhor, o Senhor permitiu aquela situação. Como o próprio Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, os outros me falavam de ti. Hoje os meus olhos te veem. Então, quando Satanás inflige dor em alguém, é para humilhar aquela pessoa, porque Satanás não está nem para ninguém. Mas quando Deus inflige dor nos seus filhos, nos seus servos, é para nos aproximar dele, é para nos conduzir para um momento de comunhão com ele, de intimidade, para conhecê-lo de tal maneira que a gente descansa. Porque fé é isso, fé é descansar, fé é confiar. E é como a gente falou da palavra amém, né? É o Meler Neman, que é o acrônimo para falando que Deus é rei e ele é fiel, ele é confiável, né? Então, quando o nosso Deus, que é o único Deus que existe, ele permite a dor, é para o nosso bem. É como aquela frase que já foi dita. Satanás, ele primeiro exalta as pessoas, como, por exemplo, certos personagens que a gente tem visto atualmente no jornal, a pessoa lá em cima, né? Muito dinheiro, status, aquilo e tal. Aí Satanás bota lá em cima. Aí quando a pessoa menos espera, dá rasteira, né? E é o fim da pessoa. Deus não, Deus abate primeiro e exalta depois. Você vê no caso de Jó, você vê no caso de José, que foi dormir, isso após 13 anos, né? Dormiu, acordou como escravo, e quando foi dormir à noite, dormiu como governador da terra do Egito, né? E alguns não observam que José, melhor dizendo, Youssef, no original hebraico, que ele era até mesmo mais poderoso que Faraó, porque Faraó diz, somente no trono serei maior que tu, ou seja, Faraó não ficava o tempo todo no trono, Faraó tinha que dormir, Faraó precisava resolver as coisas, então Faraó não ficava o tempo todo no trono. Então havia momentos do dia, ou da manhã, da tarde, da noite, da semana, que José era mais poderoso que o próprio Faraó, porque ele disse, somente no trono serei maior que tu. Ou seja, quando o Faraó estava fora, José ainda era mais poderoso que ele, né? E tudo isso para quê? Para a glória de Deus, com o propósito de Deus. E tudo aquilo que Deus permitiu foi para amassar José e estruturá-lo, para quando chegasse no momento da honra, ele não se encher de um orgulho. Ah, não, eu estou aqui, agora eu faço o que eu quiser, faço do meu jeito, faço isso, faço aquilo. Né? Não. Ele tinha que viver constantemente na dependência do Senhor. E é isso que o Senhor quer chamar a nossa atenção, né? A vida do Senhor. E Ele está perguntando, né, para a gente, aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa mente? Quem está nos influenciando? Tem uma professora de hebraico, né, que é a professora Carla Damasceno. E ela estava dizendo, né, que você constrói memoriais. Até o que nós vestimos, a gente está construindo memoriais. Ela diz, né, por que é que eu uso a blusa com o nome Yeshua? Para sempre lembrar do meu Deus. Então, até aquilo que você veste, aquilo que você usa, né, você está construindo um memorial. É um memorial. Né? Nós precisamos construir memoriais. O que é que Abraão fazia? Abraão ia no lugar, construía altares ao Senhor. E nós, que altares nós temos levantado para Deus? Né? E na vez que Avrão, né, não edificou o altar ao Senhor, foi só dor de cabeça na vida dele. Foi na época do Egito,
desceu sem consultar o Senhor. E assim é na nossa vida. Se a gente fizer as coisas do nosso jeito, da nossa força, seja o que for, um relacionamento, né? A gente tem que se ajoelhar e perguntar, Senhor, surgiu essa pessoa na minha vida, e aí, é da tua vontade, não é? Como é que tem que ser? O estudo, do mesmo jeito. É no estudo, é no relacionamento, profissão, tudo, né? E aí você pode dizer, não, mas eu já tomei a decisão errada, fiz alguma coisa de errado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, quando a gente faz isso porque não tinha o conhecimento. Agora, outro ponto é quando você vem para a maravilhosa graça de Deus, para a sua maravilhosa luz, e aí você toma atitudes nesse sentido. Como eu me recordo de uma certa pessoa, né? Estava ministrando no altar do Senhor, não sei se nessa época já tinha sido ungido pastor. E aí, um dia, ele estava ministrando a palavra, quando eu olho assim no braço dele, uma tatuagem. Fulana de tal, né? Da namorada, que hoje é mulher dele. E eu posso estar equivocado, mas eu acho que essa tatuagem não está aí antes, não. Né? Assim, porque você vê a pessoa pregando, você vê que, né, os braços da pessoa. Então, se a pessoa aparece com uma tatuagem, você vê logo, né? Aí eu disse, meu Deus. Porque só em você vir e se assentar numa cadeira já é uma grande responsabilidade, porque você já é um servo, você já é um ministro, você já é uma pessoa do reino. Né? Aonde você vai, você está representando o reino de Deus. E só você ser um membro, um servo, né? Estar ali, ouvindo, recebendo a palavra, para Deus te usar, seja lá como Ele quiser. Já é uma grande responsabilidade. Imagina uma pessoa que está ministrando a palavra e não sei se nessa época já era pastor. Né? E é uma pessoa que, por obrigação, essa palavra, né, vai entrar na mente, no coração, a não ser que não estude e que não esteja nem aí, né? Mas, naturalmente, que você está lendo aqui a palavra, ela vai entrar em você. Né? Tem uma frase que diz, lendo a Bíblia, achei alguns erros, e todos eles em mim. Né? Ou seja, e a metodologia de Deus é essa, é o confronto. Você lê aqui, aí você começa a analisar, aí você vai lendo as coisas tranquilo, chega em pontos, eita, assim, tem isso, né? Eu estou errado nisso, naquilo e tal, assim, e você tem que passar por ser alinhado, tá no prumo, porque senão não dá certo. Né? Porque é que Jesus vai dizer para muitos, né, naquele grande dia, apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. E pessoas que dizem o quê? Não, então não, a gente profetizou, a gente curou, a gente libertou, caiu fogo do céu. Aí o Senhor, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Porque é como Jesus disse, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então é isso que a gente tem que buscar, é a vontade do Pai, é a presença do Pai. Porque sem a vontade, sem a presença, né, e eu acredito que eu tenho lá alguma propriedade para dizer isso, né, porque muitas vezes eu agi impulsionado pela emoção. Não, o que está dizendo é Deus. Né, e no final das contas não era. Né, é na emoção da gente. E é como diz a própria palavra lá em Jeremias, enganoso é o coração do homem. E a gente está sempre buscando a Deus. Surgiu uma situação, Senhor, tem essa situação, e aí? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o posicionamento? Qual é a estratégia? Porque senão a gente vai agir na nossa carne. E quando a gente menos esperar, feliz, aquelas coisas que a gente erra ainda tem alguma oportunidade de consertar. E o que não tem, que não dá para consertar. Né? E com certeza Davi sofreu muito. Porque quando ele ficou ali com Batseba, passou por toda aquela situação, e aí o profeta veio, né, confrontou ele. E ele, pelas misericórdias de Deus, se corrigiu e disse, não, eu estou errado, Senhor, eu pequei contra ti. Porque ele se lembrou de Saul. Ele não queria ficar igual a Saul. Né? E ali, quando ele foi confrontado, ele diz, eu pequei contra o Senhor. Ele reconheceu o erro. Aí o Senhor disse o quê? Porque te arrependeste, não vai morrer. Mas a espada jamais vai se apartar da tua casa. E aí, o que foi que o profeta Natan chegou lá e disse, rei, tem uma causa para tu julgar. Tinha um homem rico, que tem muitas cordeiras, e tinha um pobre, só tinha uma cordeirinha. O rico recebeu uma visita e foi matar a cordeira do pobre. O que é que tem que ser feito a esse homem? Aí Davi disse, irado, né? Tal homem é digno de morte, ele deve restituir 4 vezes. Aí o profeta diz, esse homem é tu, ó rei.
E aí, o que foi que aconteceu? Pelas misericórdias do Senhor, o Senhor disse, não vai morrer, mas a espada jamais se apartará da tua casa. Aí aconteceu o quê? Ele falou 4 vezes. Aí ele teve um filho com Batseba. Como, devido ao pecado, esse filho com Batseba morreu. Ele já tinha nascido, a criança, né? Que o profeta já vinha ali, já, acho que uns 9 meses depois, uns 10 meses ou mais depois. E a criança já tinha nascido, a criança morre. O filho de Davi com Batseba. Depois, o filho primogênito de Davi, que é Aminon, se eu bem me lembro, vai e humilha a irmã, né? E aqui quem ouve entenda o que eu quero dizer com humilhação, né? E aí humilha a irmã. E a palavra de Deus diz que quem humilha uma mulher dessa maneira que eu estou falando é como quem mata o seu próximo. Então ali aquela jovem morreu, né? Então ele restituiu 2 vezes. Depois esse irmão que humilhou essa irmã, o irmão da mesma mãe que era Absalão, né? Tamar e Absalão eram filhos da mesma mulher. E Aminon já era filho de outra mulher, né? De Davi. E Absalão vai para vingar a irmã, deixa passar o tempo, não sei se 2 anos, 3 anos. Aí um dia tem uma festa, ele faz vir todos os filhos do rei, inclusive o irmão que fez aquilo com a irmã, como se tivesse tudo bem, tivesse tudo normal. E quando o irmão menos espera, ele manda os soldados irem matar o irmão. Aí mata o irmão. Aí morreu ali o filho de Davi com Batseba, a irmã que foi humilhada, Aminon, que foi morto agora por Absalão, e Absalão vai e toma o reino do pai. Faz toda uma trama, conquista o coração do povo, né? Porque naquela época o povo tinha que ir ao rei para julgar as causas. Aí o que Absalão faz? Quem me deve ser juiz? Aí o povo chegava, porque como ele era príncipe, o povo tinha que fazer reverência, né? Mas não se ajoelhe não, meu irmão, que é isso? Beijava a pessoa e conquistava, ele furtou o coração do povo. A tal ponto que ele deu um golpe de estado contra o pai. E aí o que foi que aconteceu? Ele tomou o reino de Davi. Davi foge, né? E aí aquilo que Davi tinha feito escondido seria mostrado à luz do dia. Aí o que Absalão faz? Davi deixou 10 concubinas dele no palácio, para guardar o palácio. Absalão pega todas essas concubinas à plena luz do dia e, digamos, né, a palavra, humilhou elas, né, diante de todos, à luz do dia, todo mundo estava vendo. Né? E aí passou toda uma situação. Depois, quando lá na frente Absalão vai para lutar contra Davi, matar Davi se puder, Davi diz, vão lutar com Absalão, mas não matem ele. Mas o que é que o general de Davi faz? Mata. Encontra ele pendurado, porque ele vai passando num lugar, aí tem uma árvore biforcada e pega ele, fica pendurado. Aí o jumento passa e ele fica lá. Aí dão notícia, olha, general Joabe, o Absalão tá ali. Aí leva ele até lá, ele atravessa ele com a lança, pela 5ª costela. E ali ele morre, né? Atravessa ele, se eu bem me lembro. Aí morreu o filho de Davi com Batseba, a irmã que foi humilhada, Aminon e Absalão. Davi devolveu 4 vezes. E nisso a gente aprende também que tudo aquilo que nós fazemos vai repercutir na nossa descendência, né? As plantações. É por isso que muitas vezes a gente tem que fazer orações anulando as maldições hereditárias. Porque a gente não sabe o que os nossos antepassados fizeram. Né? Se tivesse sido coisas boas, amém. Mas se não... Então é isso que o Senhor quer chamar a nossa atenção, né? Aonde está o nosso coração? E a palavra do Senhor, continuando aqui na lição, diz o seguinte. Lição 9, a vida do Senhor. Esse estudo é a cristologia, né? A vida do Senhor Jesus Cristo, um dos aspectos da cristologia. Introdução. A Bíblia nos fala da vinda de Jesus de várias maneiras. Fala que Jesus viria com a missão de morrer pelo homem. Para isso teve que assumir uma forma humana. João 1, verso 14. Isto aconteceu no apogeu do Império Romano. Lucas 2, verso 1 ao 7. Que aqui está falando da primeira vinda, né? Saiu ali do período interbíblico, estava um caos entre o povo de Israel, entre os povos que estavam dominando eles. E Jesus aparece mesmo nesse cenário de destruição, de incerteza, para chegar com socorro, com refrigério, para mostrar a palavra do Senhor. E foram 400 ou 430 anos, não me recordo agora exatamente o tempo, mas foi um tempo significativo de silêncio profético.
Depois que falou o último profeta, se eu bem me lembro, acho que foi Zacarias, houve um silêncio ali total. 2. Fala que Jesus viria outra vez para buscar a sua igreja. Isto vai acontecer muito em breve. São palavras do próprio Jesus. João 14, verso 3. E eu quero dizer aos irmãos que nós não vamos entrar, nós já estamos nos últimos dias. Que os últimos dias não diz necessariamente o último dia que antecede a vinda de Cristo, mas sim do período da sua ascensão para o céu e o seu retorno, né? Então nós já estamos nos últimos dias. Fala também que Jesus viria para estabelecer o reino milenar e julgar todos os povos, cumprindo assim toda a profecia. É sobre esta segunda vida que iremos aprender. Versículo-chave, Atos 1, verso 11. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Esse lugar aqui onde Jesus é assunto aos céus, alguns dias eu estava dando uma olhada no YouTube, aí eu estava vendo o canal da senhora Aline, Israel com a Aline, né? Aí ela estava mostrando o lugar exato, se eu bem me lembro, acho que era no Monte das Oliveiras, se eu bem me lembro. Aí ela mostrou o local onde eles acreditam exato, que foi onde Jesus subiu. E o mesmo lugar onde ele subiu vai ser onde ele vai descer, né, para ir ali efetuar tudo que ele tem para fazer. Atualmente parece que acho que é propriedade muçulmana, só que eles ainda tem acesso, né, aquela parte ali ainda. Eles pagam uma certa taxa e podem entrar lá. Jesus prometeu que um dia voltaria. Além da promessa feita pelos anjos, no versículo acima, Jesus deixou bem claro que voltaria outra vez. Ele disse que voltaria para nos levar com ele. João 1, verso 3, capítulo 21, verso 22. 2. Para estarmos no mesmo lugar que ele está. João 14, verso 36. 3. Ele disse que voltaria inesperadamente. Ou seja, nós precisamos estar preparados. É assim como um passageiro está esperando o avião, o ônibus. Se a gente não estiver lá, quando o ônibus vier, a gente fica. Então a gente precisa estar preparado. Com a nossa passagem paga, né? E quando eu digo paga, não digo de paga, que você faz alguma coisa, né? Digo paga no sentido de você estar alinhado com a vontade de Deus. A nossa passagem em mãos, para quando vier a nossa condução, nós podermos ir. Será no abrir e fechar de olhos, piscar de olhos, sem ninguém saber. Mateus 24, verso 36 ao 37.